Nós estamos aqui com a Elisângela, que ela é voluntária no posto de atendimento do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, aqui em Assis. Eu gostaria que a Elisângela se apresentasse, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente eu queria agradecer você pelo convite, né? Pela oportunidade da gente estar falando sobre o CVV. Eu sou voluntária do posto CVV aqui de Assis. O CVV é uma instituição que tem voluntários no Brasil todo, né? E aqui em Assis a gente tem um posto com um número pequeno de voluntários, mas que já está em funcionamento há quase 6 anos. E esse posto, a gente faz o atendimento com pessoas do Brasil todo. Então, a gente recebe ligações através do atendimento do 188 e faz apoio emocional. O CVV trabalha com apoio emocional e prevenção ao suicídio. E qual que é o papel do CVV aqui em Assis mesmo? É muita procura? Dá para saber que a ligação vem de Assis? Não dá. A gente trabalha, o trabalho do CVV ele é totalmente sigiloso. Então, as pessoas que ligam no CVV, as ligações são do Brasil todo, e o posto aqui de Assis, ele trabalha através dos voluntários, atendendo também o Brasil todo, né? A gente tem ligações que podem ser daqui da região, mas também recebo ligações do Nordeste, do Sul do Brasil, enfim. E as pessoas daqui que ligam também são atendidas por voluntários no Brasil todo. Então, é um trabalho que é a nível nacional, E então não é regional. Totalmente anônimo, então. Exatamente. Esse é a base do trabalho do CVV. É trabalhar com anonimato, com sigilo, para que a pessoa que ligue, ela se sinta confortável para falar das suas emoções. Elisângela, e assim, quando vocês atendem, vocês ficam sabendo a faixa etária da pessoa? Às vezes a pessoa, como ela é livre para falar o que ela quiser. Então, muitas vezes ela fala a idade, ela fala, a gente percebe pelo tom de voz, né? De que faixa etária mais ou menos a pessoa está falando, mas isso é livre também. A gente no CVV não tem uma pesquisa onde é feito registro de qual faixa etária que liga no CVV. Né? A gente percebe pela idade. A gente recebe ligações de todas as faixas etárias, mas a gente tem percebido ultimamente que nós estamos com um índice muito grande de jovens ligando no CVV, adolescentes e jovens. Desses jovens que fazem essas ligações, o que se percebe do maior problema deles? A gente percebe muita queixa de ansiedade, depressão, transtornos, né, alguns transtornos psiquiátricos que são relatados por eles, problemas familiares. Então, os jovens que ligam, eles relatam uma gama enorme de problemas, né? E nós estamos ali para receber e para atender e para acolher qualquer tipo de relato que eles forem trazer. E com relação à pessoa idosa, o que ela enfrenta nessa fase da vida que faz buscar por um atendimento emocional, né? Sim, é a solidão. Eles se queixam muito de não ter com quem falar, de não ter com quem conversar. E muitas vezes eles ligam para a gente simplesmente para contar como foi o dia deles, para falar alguma coisa da rotina, porque eles estão solitários. Muitos abandonados pela família, muitas vezes a gente percebe que isso também é consequência da história de vida que tiveram, né? Se afastaram da família e ficaram sozinhos, e aí acabam ligando e a gente acaba sendo o amigo temporário desses idosos. E assim, como é que é feita essa escuta, esse processo de escuta? A gente chama de um processo de escuta ativa, né? Então, o que é a escuta ativa? É eu estar ali, aberta, né? Sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de crítica, sem dar conselhos, porque essas pessoas que ligam, elas querem falar das suas emoções. E muitas vezes, quando elas vão falar com pessoas que são muito próximas, as pessoas julgam, as pessoas querem dar conselhos na vida dela. E no CVV a gente não faz isso. No CVV a gente escuta essas pessoas, escuta atentamente, está ali como apoio, ouvindo, mas sem emitir nenhum tipo de conselho em relação à história que ela está nos contando. E se ela está ali conversando com você e pergunta, o que eu faço?
Com relação a um problema específico dela. Sim, isso acontece muito, né? Acontece. Eles acabam pedindo opinião, perguntando o que faz. E o que o nosso trabalho qual que é o objetivo do nosso trabalho nesse sentido? A gente induz a pessoa a ela mesma dar a resposta para aquilo que ela está questionando. Então, eu devolvo para ela a pergunta que ela me faz. Então, a partir do momento que ela está se escutando, né, que ela conta para mim a história dela e ao mesmo tempo ela escuta, ela consegue tirar conclusões que às vezes ela não percebe no dia a dia. Então, ali conversando com a gente, naquele desabafo, ela mesma encontra as respostas. Não é o voluntário que vai dar. A gente só leva ela a chegar às próprias conclusões. Então, funciona como uma terapia. Eu diria que nós não somos terapeutas, né? Porque a gente não tem formação na área, não somos profissionais, existem até voluntários que são, sim, formados na área de psicologia, mas a gente, quando está ali, é apenas voluntário. Então, eu diria que ali nós somos amigos temporários das pessoas que ligam. E, assim, qual é o maior desafio que vocês enfrentam ao lidar com o sofrimento alheio e voltar para casa, né? Você se desliga dessa realidade? A gente tem bastante treinamento, né? A gente passa por uma formação antes de começar a atender como voluntário do CVV e também, durante toda a nossa permanência no CVV, a gente passa por treinamentos constantes que vão nos fortalecer, que vão nos dar base para conseguir separar isso, né? Eu não posso sair ali do meu atendimento e levar aquele problema que a pessoa passou para mim para minha casa, né, ou para mim, né? Então, a gente faz isso através dos treinamentos, se prepara através dos treinamentos que o CVV oferece e também, dentro dos pequenos grupos no CVV, a gente tem reuniões que são mensais e que a gente se encontra para conversar, um apoiar o outro, né, para que a gente siga firme aí nessa causa de ouvir o próximo. Existe um período do ano em que é feito mais ligação, que a pessoa se sente mais fragilizada emocionalmente? Sim, a gente percebe que em datas comemorativas o número de ligações aumenta, sim. E isso eu vejo que é até natural, né? Por quê? Porque Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, né? São datas que a gente fica naturalmente mais reflexivo. E muitas vezes a pessoa se sente sozinha, ela começa ali a remoer as suas dores, as suas emoções, e aí o número de ligação aumenta. Então, nesse momento, a gente inclusive, né, faz um trabalho aí entre nós voluntários de nessas datas intensificar os nossos atendimentos, porque sabemos que a demanda vai ser maior. Elisângela, com tanto tempo aí de atendimento, essas experiências toda, o que está levando o jovem a ficar tão ansioso, depressivo? Tem a ver com a tecnologia, com o uso muito frequente de celular ou não? Eu acredito que sim, né? A gente não tem, assim, são muitos fatores, eu acho, que contribuem para que as pessoas desenvolvam essas questões emocionais. Porém, eu vejo que o uso da tecnologia, apesar de trazer, né, favorecer muita coisa para a gente, ela nos afasta das pessoas. Então, a gente não tem mais o contato, o olho no olho, a gente não conversa mais, as pessoas não têm mais paciência de ouvir, né? Então, quem liga no CVV muitas vezes busca a escuta que ela não tem dentro da família, né? Principalmente os idosos, né? Porque os filhos, os netos estão envolvidos aí com a tecnologia e não dão atenção, não param para ouvir, não param para conversar com essas pessoas, né? Eu acho que contribui sim, não é só esse fator, né? A gente vive hoje de uma forma muito diferente do que alguns anos atrás, então são vários fatores aí que contribuem, mas eu acredito que a tecnologia, ela de fato pesou muito para que as pessoas se sentissem e desenvolvessem essas doenças emocionais, digamos assim. E o número de depressão aumentou muito, né? Quer dizer, a gente vê muito aí na mídia ou mesmo em famílias, em pessoas conhecidas, que os jovens eles estão ficando deprimidos, na verdade até na infância, né? Hoje tem muita criança tomando medicamento antidepressivo, ansiolítico, né? Sim. A gente percebe isso, né, pelas ligações, né, pelo tom de voz ali das pessoas que ligam, você percebe que tem muita criança, muito adolescente ligando e com muitas queixas, né? Queixas às vezes de que a família
não escuta, a família não dá atenção, a família às vezes não acredita de que de fato ele está passando por uma dificuldade, né? E então isso faz com que essas pessoas acabem mesmo desenvolvendo essas doenças, né? Elisângela, aqui em Assis, a pessoa que quiser participar do CVV, como que ela tem que proceder? Olha, o CVV hoje a gente tem uma formação, né, um curso para poder ser voluntário do CVV. Esse curso ele é feito online ou presencial e dura mais ou menos uns 12 encontros. Então são 12 encontros em que o candidato vai ter contato com voluntários do CVV que vão passar todos os princípios, os valores do CVV. Nesses treinamentos, nesses encontros, eles vão aprender como atende, né? Eles vão fazer treinamentos, simulações de atendimento. Vão ter no final desse processo uma aula administrativa onde a gente passa todas as questões técnicas, né, envolvidas com o atendimento. Hoje um voluntário do CVV, ele não precisa necessariamente atender no posto, né? O nosso posto aqui em Assis, ele fica localizado na rodoviária, né? Só que ele não precisa ir na rodoviária para atender, ele pode atender de casa. Para isso ele precisa ter um fone de ouvido e um computador, um notebook e passar por essa formação. E nós, inclusive, estamos com um curso para voluntários presencial, que vai iniciar agora no próximo sábado, vai ser na Escola Carlos Alberto de Oliveira, aqui em Assis, todos os sábados, durante 12 semanas mais ou menos, das 8 às 11 da manhã. As inscrições para esse curso, elas têm que ser feitas via internet. Então, as pessoas têm que entrar lá no site do CVV, www.cvv.org.br e se inscrever para esse curso. Então, tem uma plataforma onde o candidato se inscreve e como ele vai falar que ele é de Assis, imediatamente a plataforma direciona ele para essa formação. Para quem não tiver disponibilidade de fazer esse treinamento presencial, que a gente sabe que hoje as pessoas meio que preferem, né, os treinamentos online, nós temos também no dia 25 de setembro e no dia 26 de setembro, iniciando duas turmas online. Então a pessoa pode se inscrever pelo site do CVV e fazer a opção, se ela quer fazer o curso online ou se ela quer fazer presencial. Então, as pessoas que estiverem interessadas, né, que tiverem dúvidas, nós estaremos lá, eu e mais alguns voluntários aqui do posto de Assis, estaremos na Escola Carlos Alberto no próximo sábado e estamos lá à disposição para esclarecer todas as dúvidas. O CVV precisa de voluntários, porque a população está precisando demais de escuta, de desabafo, né, de trazer, de falar sobre as suas emoções. A gente agradece muito a presença da Elisângela aqui. Eu acho que foi muito interessante, esclareceu muitas dúvidas, né? E você aí que gosta do voluntariado ou quer aprender a ser voluntário, é uma chance grande aí, né, Elisângela? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando do CVV. Muito obrigada.